Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu já quero, no bom sentido, chamar sua atenção para a meditação de hoje. Nós vamos ler juntos o capítulo 5 de Mateus. Esse capítulo, qualquer ser humano nesta terra que entendê-lo e colocá-lo em prática, essa pessoa vai estar agradando a Jesus e se tornando um discípulo dele. Alguém parecido, porque ser discípulo é isso, né, Michele? Alguém parecido com o seu mestre, parecido com Jesus, como a gente tem falado. O capítulo 5 de Mateus é o Evangelho. O capítulo 5 de Mateus é um sermão maravilhoso de Jesus. É a doutrina de Cristo. E bem-aventurado, como o próprio Jesus diz, aqueles que serem como ele ensina no capítulo 5, como ele falou nessa montanha. Vamos orar. Vamos orar para que o Espírito Santo nos use e fale com você. Essa é a 13ª meditação, capítulo 5, que possamos realmente, após terminar aqui essa meditação, sermos melhores. Possamos colocar em prática aquilo que vamos ouvir, ler aqui. Que esse capítulo não seja só para lhe informar, né? Você ficar mais informado, ter mais conhecimento, mas que ele possa, o Espírito Santo e essa palavra possam te moldar, nos transformar, porque essas palavras aqui, colocadas em prática, elas transformam a pessoa, elas mudam a mente, o caráter, o coração de uma pessoa. Estou com uma expectativa realmente muito boa para essa meditação de hoje. Acredito que ela será a mais profunda que tivemos até agora, dessas 13, né, contando com a de hoje. Então vamos falar com Deus. É momento da gente mergulhar aqui nesse capítulo 5. Espírito Santo, muito obrigado por essa série, por essa meditação. Muito obrigado por tudo que o Senhor falou nesse monte. Obrigado pelo privilégio de podermos ouvir ensinamentos tão maravilhosos, tão profundos, tão transformadores. Fale conosco. Em nome de Jesus, usa-me, Michele. Ilumine o nosso entendimento e o entendimento de todos que estão participando dessa meditação. Do fundo do meu coração te peço, te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Vamos lá. Vamos a esse capítulo extraordinário, Michele. Nós vamos comentando aqui, vai aparecer na tela os versículos, e aí eu e Michele vamos fazendo alguns comentários. Olha, a gente vai mergulhar, mas é claro que tem versículos aqui, né, do capítulo 5, que daria para a gente fazer a meditação toda só sobre eles. Então, a gente acaba sempre, em todos os versículos aqui, a gente tem mais para falar do que a gente vai falar. Vamos procurar falar de alguns, dar mais ênfase a alguns e falar de forma mais objetiva, porque são coisas tão profundas que daria para a gente falar aqui, fazer uma meditação de 2 horas. Como a gente tem feito mais ou menos 30 minutos, então, por que eu estou falando isso? Para que você não dependa só do que você vai ler e ouvir conosco. Que você possa, sabe, tirar esses próximos dias para voltar aqui, para ler de novo, para se aprofundar, para pegar Bíblias em versões diferentes, falar, calma aí, isso aqui o Marcelo, a Michele falaram, mas eu quero entender mais, eu quero me aprofundar mais nisso aqui. Isso é mergulhar. Não se contente, né, Michele? Não se contente só com o que a gente vai falar aqui, não, porque para a gente falar que o que realmente, as lições que cada versículo dá, não dá em 30 minutos. Não cabe. 30 minutos não é suficiente. Exatamente. Cada pessoa tem a sua experiência de vida, né?
rotina, no seu dia a dia, e meditando em cada um desses ensinamentos de Jesus, você pode refletir, meditar, avaliar, trazer isso para a sua vida, né, para a sua vivência, para a sua prática diária, Isso que é e importante. analisar as coisas que precisam ser moldadas, né? Começando essa moldagem, essa lapidação, digamos assim, do próprio Deus em nós, é de dentro. Então, só a gente pode avaliar quais são as nossas fraquezas, aquilo que a gente tem mais resistência em praticar e realmente enfrentar. E falar, olha, Deus, isso aqui é muito difícil de praticar. Minha carne não... Porque o capítulo 5 aqui nos confronta, né? Esse capítulo, o Sermão do Monte, eu considero um dos ensinamentos de Jesus o mais profundo, o mais forte. Inclusive, não é só uma opinião nossa, né? Outros pregadores, missionários no mundo ao longo da história já afirmaram sobre isso. Gandhi, por exemplo, afirmou: se todos os livros sacros do mundo tivessem perecido, tivessem acabado, se ficasse somente o Sermão do Monte, nada teria se perdido, porque aqui tá e não é só o essência 5, da né? mensagem, né, de Jesus. É o 5, 6 e o 7. Exatamente. São 5, esses 6 três e 7. versículos, esses 3 capítulos. Então vamos lá. Versículo 1, aparece aí na tela, vamos ler juntos. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Se nós colocarmos o nosso olhar no Velho Testamento, a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Mas se nós colocarmos o nosso olhar no Novo Testamento, é nesse monte aí que Jesus sentou para ensinar, no Monte das Bem-aventuranças, que o Sinai se manifesta. É como se fosse o Monte das Bem-aventuranças fosse o Sinai, o Monte Sinai do Velho Testamento, mas agora no Novo Testamento, né? Então, a gente pode afirmar que o Monte das Bem-aventuranças é o Sinai do Novo Testamento. A nova lei messiânica. Né? Exato, a nova lei messiânica, perfeito. Esse sermão, como a gente falou no início, é o evangelho, é a doutrina, é a cartilha do cristão. Versículo 3. Então ele diz: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Os pobres de espírito são os que reconhecem. Pobres de espírito são aqueles que se colocam na dependência de Deus. Ele não se acha, ele não é autossuficiente, ele é dependente. E ele é bendito, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Essas bem-aventuranças é literalmente a felicidade, só que na perspectiva de Jesus. É o sucesso, só que na contramão do sucesso que o mundo prega. É o sucesso de Jesus, né? Na perspectiva dele. Então, o capítulo 5 é a felicidade, o segredo da felicidade, do sucesso, vindo da boca de Jesus. Então ele fala que feliz é aquele que precisa de Deus, feliz é aquele que busca Deus, feliz é aquele que se vê como necessitado. Esse é o pobre de espírito. No versículo 4, felizes os que choram, pois serão consolados. Quer dizer, o que chora é o que lamenta a sua condição. Se vocês quiserem ir anotando aí, pessoal, quem está anotando, escrevendo no celular, é bom para depois você ler de novo, meditar com essas anotações. Tem gente que está acompanhando, anotando na própria Bíblia, né? É bom também, não tem nenhum problema você anotar aí na sua Bíblia. Tem gente que tem a Bíblia toda anotada, isso é ótimo. Porque se a gente pensar, né, Marcelo, a pessoa que chora é porque de alguma forma ela foi ferida, ela foi maltratada, ela foi, né, humilhada, enfim, e ela tá chorando ali por uma razão
de alguém, né? Não em todos os casos, mas na maioria dos casos, uma pessoa que sofreu com alguma maldade, digamos assim, né? E essas pessoas que Jesus fala, né? Felizes os que choram, pois serão consolados. Elas não estão sozinhas, elas não estão abandonadas, Sim. né? Elas serão E consoladas. principalmente no sentido de se lamentarem pela sua condição pecaminosa. Esse é outro paradoxo, né? São esses que vão encontrar o consolo que vem de Deus, aqueles que choram por serem quem são, né? Chorem por quererem mudar. Esses terão consolo, esses Deus com certeza vai agir. Felizes os humildes, né? Bem-aventurados, felizes, pois herdarão a terra. Em algumas versões fala dos mansos, né? E essa mansidão, essa humildade, ela agrada a Deus e ela também vai ao contrário, vai na contramão do sistema desse mundo, né? Vai na contramão de tudo. Por isso que o monte das bem-aventuranças é a felicidade, é o sucesso, mas é ao contrário do que a gente está acostumado. Mansos, né, humildes, são aqueles que abrem mão dos seus direitos e focam nos seus deveres. Porque quando a gente tem o nosso direito atravessado, o nosso direito violado, então é natural que a gente se ire, né, que a gente fique estressado, revoltado. Mas o humilde é aquele que releva, é aquele que deixa para lá, é aquele que cede. O humilde cede. Que ele não quer reivindicar, né? Que está certo, quer se justificar, quer, né, mostrar que tem Exatamente. razão. Né? A pessoa que sabe que em quem ela tem crido, né? Que sabe, enfim, do seu valor quando alguém a humilha. Então, felizes os humildes, porque herdarão a terra, né? Aqueles Perfeito. que se humilham. Em outra passagem ele fala, aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Porque ela teria o direito de querer se vingar, de querer recorrer os direitos e provar que ela está certa, mas ela prefere ser humilde. Versículo 6, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Feliz é aquele que tem sede da justiça de Deus e não a justiça das suas próprias mãos, que é exatamente o que o Michele acabou de falar, de não agir do seu jeito, da sua maneira, não querendo aplicar a justiça própria, né? Se comportando como um justiceiro. Não, vou fazer minha justiça aqui, vai ser desse meu jeito aqui. Ele busca a justiça de Deus, ele depende de Deus, como nós falamos. Esses serão fartos. Esses Deus vai saciar, Deus vai alimentar, Deus vai fazer justiça. É aqueles que têm sede da vontade de Deus. No versículo 7, diz, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Quer dizer, aqueles que são misericordiosos também terão misericórdia. Eles vão encontrar misericórdia. Aqueles que reconhecem, né, que precisam de misericórdia, agem com misericórdia, né? Para Perfeito. com o seu próximo. Porque aquele que é misericordioso, ele sabe que ele não é superior ao outro. Perfeito. Ele sabe que também precisa dessa misericórdia. E ele vai ser tirado como bobo. Desculpa o termo aqui, como trouxa, otário, bobo, enfim. Mas ele está ali aplicando a misericórdia. É o que ele é o que ele sabe que é o que Jesus falou para a gente ser, né? Como devemos ser e, consequentemente, fazer. Então, eu consigo ser misericordioso quando entendo que eu recebi misericórdia, que eu preciso dela todos os dias. Ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus. E, como o Michele falou, quando eu entendo que eu não sou superior a ninguém, não sou melhor a ninguém, melhor do que ninguém, melhor dizendo. Versículo 8. Felizes os que têm um coração puro, pois verão a Deus. Quer dizer, os limpos de coração. Deus olha para o coração. Deus falou com Samuel, né? Quando ele foi lá, chegou a Davi. Samuel, não atente para a aparência dele, não.
né? Aparência e nada, não considere aparência nem idade, esse rapaz é novo aí, mas eu não sou como os homens que vê a aparência, eu vejo o coração. Então, bem-aventurados os que têm um coração limpo. Limpo. O homem que olha para situações externas, Deus olha e trata o interno. Então, a importância da gente prezar por um coração limpo, né? Não deixar mágoa alimentar sentimentos de ressentimento, sentimentos de ódio, mas manter o coração limpo. Isso é algo que a gente tem que zelar, né? E lutar, porque a gente vai ser feliz e vai ver Deus, né? Perfeito. Se a gente permanecer com o coração limpo. É isso aí. Versículo 9 fala: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, né? Os que semeiam a paz. E nesse mundo de hoje que as pessoas brigam por suas opiniões, as pessoas querem lacrar, impor suas ideias sobre o outro, mas feliz não é quem lacra, não é quem oprime, não é quem incendeia, não é quem coloca lenha na fogueira, não é quem semeia discórdia. Feliz é o que pacifica, é o que semeia a paz, são os promotores da paz, são os que fazem o irmão se reconciliar com o outro, procura levar a pessoa a enxergar o lado bom da outra e vice-versa. Fala, não, mas ela também tem qualidades, não, mas ninguém é perfeito. Está sempre, né, acalmando os ânimos, semeando paz, querendo o bem de todos, né? Esses serão felizes. E feliz, ou Michele, também no versículo 10, aqui fala não só o 10, mas o 11. Vamos ler lê, por favor, Michele, o 10, o 11 e o 12, que fala de perseguição. Isso aqui também é interessantíssimo, vai na contramão do mundo também, né? Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Vocês são até já foi, né? Até o 12. Aqui o versículo 12, que fala da perseguição. Esse versículo 12, esse 10, 11 e 12, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Não é comum isso, porque normalmente uma pessoa perseguida, ela fica angustiada, fica preocupada. Mas aqui está dizendo, fique feliz. Fique preocupado nem angustiado, não, fica feliz. Né? É nossa alegria, quem é do reino, né? Quem realmente vive ali, o verdadeiro cristão, ele fica feliz. Vou interromper um pouquinho a tela aí, porque agora a gente vai entrar no versículo 13, que é até o 13 trata muito do nosso interno, de nós. A partir do 13 trata também de dentro para fora, né? De dentro para fora. Nós, no nosso relacionamento com as pessoas, relacionamento humano. Então, antes da gente entrar no 13, deixa eu falar uma coisa aqui sobre a perseguição. Tem gente, Michele, que ela está sendo perseguida, mas não é por causa da justiça, não é por causa da fé dela em Jesus, ou por ela praticar esse versículo. Porque assim, se a pessoa vive do 1 ao 13, se ela pratica esses versículos, ela pode ser perseguida porque ela é diferente, né? Ela, ao mesmo tempo que ela é admirada, ao mesmo tempo que ela inspira... E certamente as pessoas que praticam esses ensinamentos do Sermão do Monte, elas vão enfrentar, né, zombaria, então, elas vão sofrer essas perseguições. Porque é como a gente falou, do misericordioso, do pacificador. A pessoa fala, você sempre quer pacificar, você acha o bom, você acha que é melhor. Ela não acha, ela não está fazendo isso forçado, é o que ela é. É a nova natureza dela, a natureza de Deus, ela nasceu do Espírito, ela é misericordiosa. Porque quem não é luz, né, ainda não tem essa luz dentro de si, ela fica incomodada com o outro que não tem compreende, essa luz. E não compreende também. Uma das raivas dos fariseus, que a gente vai ver mais pra frente, foi que Jesus aplicava a misericórdia, ele era bondoso, e ele era
E eles ficavam com raiva disso, né? É. Eles perseguiam Jesus. Tanto é que um dia Jesus falou para eles: vem cá, é mal aos olhos de vocês que eu seja bom? Então, as pessoas que não têm Verdade. ainda essa revelação, não têm ainda esse coração transformado, né? Elas ficam iradas. E aí a gente enfrenta essas perseguições, né? Então, tem 3 versículos aí que falam de perseguição. A gente precisa entender que essa perseguição é por causa da fé, por causa de nós estarmos... Por causa do nome de Jesus, do né? nome, né? O comportamento por causa de acordo... dessas práticas, né? Exato. Não é porque, por exemplo, eu estou fazendo o que é errado, eu estou... Sou mala, eu sou problemático. Eu estou pisando na bola, estou vacilando, estou fazendo o que é errado, estou falando o que não deveria falar, aí eu sou perseguido por isso. Aí eu digo que eu sou bem-aventurado, porque eu estou sendo perseguido. Não é essa perseguição. Não, aí não. E aí não é perseguição, aí é uma consequência. Justa, é uma consequência. Né? É uma consequência. Né? A gente precisa diferenciar isso, ok? Então vamos continuar aí no versículo agora, o versículo 13. Aparece aí na tela, vamos ler juntos. Fala sobre o ensino do sal e da luz. A partir do 13, Mateus dá uma virada, né? Ele vai falar que o cristianismo é o evangelho vivido na prática. Não é uma filosofia, parece aí na tela, ó, não é uma religião que a gente adotou, não são ensinamentos que nós estamos seguindo, é uma natureza transformada, é uma metanoia, é morrer e nascer de novo. Não dá para a gente anunciar o evangelho sem vivê-lo. Muitos não agem como cristãos porque não tiveram a sua natureza transformada. Tem que haver essa transformação de natureza, tem que nascer de novo, tem que haver uma troca de natureza. E quando há uma troca de natureza, somos sal e somos luz, como está no versículo 13. Ele diz assim, ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. E no versículo 14 ele diz, vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Quer dizer, Michele, sal e luz é o que todo cristão que teve sua natureza transformada, ele passa a ser, né? O sal dá sabor, né? Ele torna... Quem está perto de uma pessoa que é luz, que é sal, a presença dela é agradável. Sim. A presença dela, porque ela tempera os ambientes, quem não gosta de estar perto de uma pessoa humilde, mansa, né? Que é equilibrada. Agora, ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que é orgulhosa, que é soberba, né? Enfim, que tem esses outros valores invertidos, né? Que é uma pessoa que carrega ódio dentro de si, enfim. Mas quem é luz, quem é sal, ela dá sabor, ela atrai. As pessoas gostam de estar próximo, de estar perto. Então, aí a gente traz como um espelho, né? De como tem sido a nossa convivência com os nossos entes queridos, com as pessoas do nosso trabalho, onde a gente estuda. Eu tenho sido sal, eu tenho sido luz, eu tenho refletido Jesus para essas pessoas. É isso aí. Essa é a análise que nós temos que fazer. Eu, Michele, e você que está aí acompanhando essa meditação. Temos temperado? Nós temos sido luz? Temos sido sal? Sinceramente, nós temos sido? Versículo 15. Não faz sentido acender uma lâmpada... Paramos aqui, né? Uhum. E depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quer dizer, exatamente o que nós falamos, né? Essas boas obras se refere a essas coisas aqui, internas, né? Então, de dentro para fora, né? Que acabam externando, porque as pessoas, está escrito aqui, né? Que elas vão ver e vão glorificar a Deus, porque elas vão identificar, esse aí verdadeiramente é um filho de Deus, né? E vão glorificar o Pai. E olha, é isso que tem que acontecer. Falar, fulano, você é diferente. Fulano é diferente. Beltrano é diferente. Fulano, sabe, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Deus em você.
Eu vejo Deus na fulana, eu vejo realmente, eu não vejo só que ela diz que é crente, ela diz que é evangélica ou cristã. Ela é diferente. Eu até conheço outras pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, tem gente que comenta isso. Até conheço. Mas ela é diferente. Quando a pessoa fala assim, ela é diferente, é porque ela é uma pessoa que encarna, que pratica o livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. É isso aí. O verdadeiro cristão é aquele que vive no cotidiano Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Então, essas pessoas, elas são luz, elas são sal, elas iluminam, elas temperam, elas se destacam. E é Deus glorificado com esse destaque. Não é um destaque que a glorifica. E ela não força isso. É o que ela é. É, como a gente tem falado, a sua natureza atual, divina, porque ela creu, porque ela se entregou a Jesus, ela se rendeu e o Espírito Santo passou a habitar nela. E ela vem cultivando, mantendo esse relacionamento, essa chama acesa, portanto, ela é esse sal que purifica, que quando fala aí do sal que não serve para nada e é lançado fora, é a pessoa que não faz diferença, é a pessoa que não salga, é a pessoa que não é sal. Mas ela diz que é cristã, mas ela diz que crê, ela diz que é seguidora de Jesus. Um detalhe também que a gente tem que diferenciar é seguidor de discípulo, porque no contexto aqui do Sermão da Montanha, os seguidores, seguidor de Cristo, né, seguidor de Jesus, ele quer saber o seguinte, o que Jesus tem para me dar? Seguidor tem essa perspectiva, essa intenção, apenas o seguidor, aquele que está para ouvir, né? Se vai seguir ou não. Quando ele decide seguir, aí ele tem que se negar, pegar a sua cruz, e ele passa a ser, além de seguidor, um discípulo. Não só um ouvinte, mas um seguidor e discípulo. Então, o ouvinte que está ali para decidir se torna ou não seguidor, ele normalmente quer saber o que Jesus tem para lhe oferecer. O que esse Jesus tem para dar? Os discípulos sentados ali para ouvir Jesus falar das bem-aventuranças, o pensamento deles é diferente daqueles que estão ali preocupados com o que vão receber. Eles pensam assim, como que eu faço? Como é que eu posso me tornar parecido com ele? Como eu posso me tornar como ele? O que eu faço para ser como ele? Percebe a diferença? Um grupo, que é, infelizmente, o grupo da maioria, quer saber o que pode receber de Jesus. O que Jesus tem para me dar? Um outro grupo, que são os discípulos, querem saber como eu faço para ser parecido com ele, para fazer o que ele faz, para ser como ele é. Para ser como ele é. Então, isso é uma reflexão para a gente, né? Que a gente seja discípulo. E como a gente falou no início, discípulo é aquele que se parece com o seu mestre, né? Exatamente. Isso que é verdadeiramente a definição de se esforçar para entrar na porta estreita, né? Que não é a pessoa se enquadrar em uma religião. A gente reforça isso porque a gente viveu muitos anos vendo pessoas, né, se comportando dessa forma. Eu vou me enquadrar aqui nesse jeito de se vestir, nessa maneira de falar, nessa regra aqui que a doutrina da igreja me impõe e tal. Então, se eu obedecer ali as regras da igreja, então eu estou no reino de Deus. E não necessariamente. Eu posso estar cumprindo as regras todas certinhas e aparentemente eu estar ok com as doutrinas e as regras da minha igreja. Mas se eu não estiver regra trata de fora, isso, né? E aqui a gente está falando tudo do interno, né? Exato. E Deus não está preocupado com a nossa vestimenta, com a roupa. A religião se preocupa com isso, né? Com a aparência, com a roupa que eu visto, com a forma que eu pentei o cabelo, com a maquiagem que eu uso, enfim. Lógico que tudo, a gente cristão, a gente usa o equilíbrio, né? A sobriedade. Mas não é isso que vai definir se somos ou não filhos de Deus. Mas o que de fato define é isso aqui. É isso aí. Vamos ao versículo 17. É o ensino sobre a lei. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés
ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Esse versículo 17, 18, Jesus veio trazer um sentido completo. Ele não veio acabar, demolir, cancelar ou destruir a lei. Ele veio complementar. É uma complementação do ensino. É o cumprimento das profecias do Antigo Testamento com a chegada dele. O Antigo Testamento deve ser entendido à luz dele, sobre a perspectiva dele. A gente tem que ler o Antigo Testamento, a gente já falou isso aqui várias vezes, com as lentes dele. E enquanto os rabiscos, os mestres, os rabinos, melhor dizendo, os mestres e os escribas, qualquer pessoa ia dizer, veja o que está escrito. Né? Eles se atentavam para o que estava escrito, né? A lei. E Jesus sempre dizia, mas eu lhes digo, eu vos digo, porém, eu vos digo. Vocês já ouviram isso, o que está escrito, o que os rabinos, os mestres, os escribas falaram. Mas eu vos digo o seguinte, e aí ele propõe um novo, aliás, ele propõe ele dá uma direção de acordo com uma nova natureza. Quer dizer, ele trata do interno. Ele não veio propor um novo comportamento apenas. Não foi apenas isso, mas uma nova natureza. O evangelho é sobre uma nova natureza. Você precisa entender isso. Isso tem que ficar na sua cabeça. E a gente repete de propósito aqui para que você possa entender isso. É uma nova natureza. Se não houver uma nova natureza, então o que a gente está lendo aqui acaba ficando na teoria. E não é o que Deus quer e não é também o que nós queremos. Diz assim, versículo 18. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres, da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Quer dizer, aqui fala da obediência. A nossa justiça é Cristo, é Jesus, é a redenção, é a crucificação dele, porque para obedecer à lei na sua totalidade, o ser humano não conseguia, nós não conseguimos. Não eram apenas 10, eram 613 mandamentos. 613 mandamentos. Só Jesus cumpriu isso. Só Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que quando cremos nele, nos rendemos e nos entregamos para ele, então somos justificados por ele, porque a gente não ia conseguir jamais obedecer 613 mandamentos. E perderíamos a salvação, né, por não conseguir, porque não poderia deixar de obedecer sequer um mandamento, né, Michele? E aqui no versículo 21, ele vai tratar do interior. Aqui só um detalhe, nesse 20 ele fala que a nossa justiça tem que exceder, porque os mestres da lei e dos fariseus, como a gente falou, tratavam do externo. Então, naturalmente, quem trata do interno, você acaba excedendo, você acaba sendo quem eu quero que vocês sejam, né? Se isso não acontecer, então tem alguma coisa errada. O ensino sobre a ira. Vocês ouviram, no versículo 21, que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Aí ele fala, eu, porém, lhes digo, muita atenção sempre que Jesus fala isso, eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Quer dizer, ele está indo na raiz, né, Michele? E trazendo esse temor, né, que haverá um julgamento, né, onde a gente vai ser julgado pelas nossas atitudes, né, então, assim, uma vez tendo o privilégio de ter relacionamento com Jesus e receber da sua graça que nos capacita a cumprir as suas leis, né, os seus mandamentos,
Então, a gente, de forma que hoje a gente conhece essa verdade, então haverá um julgamento, haverá uma prestação de contas com o que eu fiz com aquilo que eu recebi, né? Com a Exato. graça que me foi dada. E aqui ele está tratando do interno, da raiz, do que vem de dentro de nós. Porque a religião, como a gente está falando direto aqui, trata do externo, quer dizer, ela foca muito no ato, né? No que foi feito, no que se expressou, naquilo que a pessoa faz. Mas Jesus, a lei tratava disso. Jesus ele vem complementando, ele vem aperfeiçoando e trazendo uma nova perspectiva da lei, o seu sentido completo, tratando do interior. Tá bom, a gente está falando aqui do assassinato, né? Mas o que leva a isso? A lei tratava do ato, né? Do ato. De mas é como se Jesus estivesse falando, eu quero tratar do que causa o ato. Eu não quero tratar do efeito. Eu não quero tratar só dos frutos. Eu quero tratar da raiz, tratar daquilo que é a causa, aquilo que leva a pessoa a fazer isso. Porque aí por isso que a gente fala que é a nova natureza. Por isso que a gente fala do novo nascimento. Por isso que a gente fala do novo nascimento. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Porque, do contrário, a pessoa vai tentar, com a força do braço, não fazer. Ela pode tentar se segurar, mas a natureza humana é mais forte do que ela. Porque se ela se baseia no ato em si, ela pode encher a boca para dizer, não, eu nunca matei. Mas talvez ela desprezou, ela ignorou, ela rejeitou a uma pessoa. Tipo assim, às vezes acontece da gente ouvir, eu perdoei fulano, mas eu não quero nem vê-la na minha frente. Não quero mais assunto com ela nunca mais. Então, isso mostra que o coração dela não tá limpo, né? Porque ela sente ainda repulsa por aquela pessoa, ela ignorou, ela rejeita, ela remove da vida dela, como se isso, achando que isso, tampando o sol com a peneira, né? Porque isso mostra que ela não resolveu o problema na raiz. Exato. Porque quando a gente resolve o problema na raiz, a gente perdoa alguém, a gente não existe mais raiva, não existe mais ressentimento. É lógico que se você tá próximo a uma pessoa que é uma pessoa abusadora, né? Vamos abrir aqui um parênteses, né? Que a pessoa faz mal, você não vai então eu tenho que estar perto dessa pessoa e deixando ela fazer Temos que ser prudentes também. Me maltratar. Não é isso. Mas você se distancia daquela pessoa, mas no seu coração você deseja o bem, você ora por ela, você pede a Deus misericórdia. É isso que Jesus está querendo dizer, né? Aqui nesse capítulo, Jesus está tirando a lei das pedras, a lei de Deus, tirando da pedra, deixando que o foco, fazendo com que o foco não seja mais externo e trazendo as leis aqui para a mente, para o coração. Ele tá tratando dos desejos, dos pensamentos, dos sentimentos. Por isso que ele fala, se você só se irá, você já... E ele vai falar isso também aqui no adultério, em outras questões, né? Isso demonstra uma falta de maturidade, Marcelo, porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Quando uma pessoa é contrariada, quando discordam da opinião dela, né? Ela não encara isso como algo normal. Ela leva logo para o lado pessoal, ela fica com raiva daquela pessoa que discordou dela, quando na verdade todos têm o direito, né, de discordar da opinião um do outro. Isso não pode me deixar ao ponto de me descontrolar e ofender a pessoa porque ela me criticou ou não concordou com minha opinião. Isso é carnal, isso demonstra falta de espiritualidade, Exato. Né? Vamos então no próximo versículo aí, ó. Versículo... Nós paramos aí. Foi aqui, né? Portanto, se você, versículo 23, estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá e reconcilie-se com a pessoa e então volte a apresentar a sua oferta. Quer dizer,
seu coração, né? Seu interior é mais importante do que a E oferta. ali, O que você é, como você está por dentro, é mais importante do que o que você faz. isso demonstra uma autorresponsabilidade quando alguém tem alguma coisa contra mim, porque às vezes a pessoa, a gente acha, né, que a gente tem que, a pessoa errou comigo, ela tem que vir me pedir perdão. Eu não tenho que ir lá falar com ela, mas aqui tá falando, se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai se reconcilia com ele, né? Então, você vai lá, já que ele não fez, você vai lá e faz, mas você quer procurar estar em paz com todo mundo, né? Procurar expor ali o seu ponto de vista, deixar ele expor o dele, para que seja feito o possível, né? Para ali haver uma reconciliação. Agora, se você fez isso e a outra pessoa não quer, não cedeu, mas aí você fez a sua parte, né? Exato. Quando você, versículo 25, e seu adversário estiver a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças, do contrário pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão, e eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Quer dizer, se resolvam, né? Isso que a Michele acabou de falar. O ensino sobre adultério é a mesma coisa que a gente estava falando sobre a ira, né? A mesma coisa também vai falar aqui do divórcio, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Quer dizer, essa era a lei da pedra, a lei das tábuas. Agora vamos tratar da intenção, do coração. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito, lê aqui, Michele, do 29 até aqui o 30. O 29 e o 30, né? Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Quer dizer, se a pessoa na mente, no coração, desejou, cobiçou, o que Jesus está dizendo aqui, que ela já consumou o pecado. Ela já consumou. Então não é sobre uma religião de ordenanças, do que se pode e o que não se pode fazer. É sobre a nova natureza, o interior transformado. É sobre a pessoa não ter mais esse desejo. É sobre a pessoa não ter o desejo. É sobre os desejos dela terem realmente sido mudados, né? No versículo 31, também foi dito, versículo 31, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Então aqui ele está também tratando do interior e abrindo um parênteses, falando a respeito da traição e o divórcio, nesse caso, sendo permitido, né? Porque no caso ali a gente vê que Jesus ele está demonstrando que Deus preza pelas nossas alianças, né? Pelos nossos compromissos, pelos nossos votos, né? E hoje em dia a gente vê que isso foi tão vulgarizado, né? A pessoa passa o tempo, a pessoa enjoa da outra, né? E já logo quer viver a sua vida, ou vem as lutas, os problemas, as diferenças, e elas querem, não se dedicam mais a lutar, né? Pelo casamento, para reconstruir, para renovar ali o amor que um sente pelo outro, elas logo já descartam, né? Já partem para outra e tudo mais. E isso não é agradável aos olhos de Deus. Aliás, lá na frente ele fala que ele odeia o divórcio. Então, exceto por causa de imoralidade sexual, né, de traição, ele não se agrada do divórcio, né? Então, ele preza pelo casamento. Daí a importância dessa decisão quando a gente toma, né, de saber tomar a decisão certa, né, de que eu vou firmar um compromisso com uma pessoa e vou ser fiel a ela até a morte. É isso aí. Olha, nós vamos encerrar aqui. Faltam poucos versículos, né? Mas
tem uma parte que fala dos juramentos e votos, a parte que fala de vingança é muito forte, a parte que fala de amor aos inimigos também é muito, muito forte. Então, na próxima meditação, a gente conclui o 5 e entra no 6, tá bom? Fica combinado. Eu quero terminar dizendo aqui o seguinte: existem pessoas que elas se convertem, né, ou que elas passam a viver o evangelho, elas passam a buscar Jesus, e elas se tornam estranhas, isoladas, e até podem ser interpretadas por algumas pessoas como antissociais. Elas se isolam. E não é isso que a gente está vendo aqui. Olha, você falou isso acho que foi numa live que nós fizemos, né? Que imagina se todo mundo fosse pregador, né? Se todo mundo fosse pastor. Então, Deus quer usar pessoas em diversos papéis, tarefas e profissões na sociedade. Vocações, né? Com seus dons, com seus talentos. Exato. E ela como advogada, como professora, como estudante, como médica, como... Na arte, na música. Em todas nas as variadas camadas sociais. Exato. Você é secretária, você trabalha numa casa de família, você ser luz ali, sabe? Você, eu não vou, vai ter um churrasco na família, não, a gente não ser bitolado, não vou não, quero me misturar. Não, é mais um motivo para, se você é luz e você é sal, sabe? É mais um motivo para você estar ali, com a mente aberta, com o seu temor a Deus, mas com a mente aberta, se relacionando com as pessoas, e as pessoas vendo que você tempera, que você é diferente, e dando glória a Deus por causa das obras, dos frutos que você apresenta de uma natureza diferente, a ponto de elas falarem, você tem uma coisa diferente, que eu faço? Algumas pessoas, assim, ali naquele momento, ou no outro dia, no momento de dificuldade delas, te ligarem, te chamar no cantinho e falar, ora por mim, me dá uma palavra, eu quero ter essa luz que você tem, olha só isso, hein? Eu quero conhecer esse Jesus que você fala, e não só fala, mas eu vejo ele em você. Isso é a glória de Deus. Porque se a gente se isolar, e isso a gente cometeu na nossa conversão, muitos cometem isso, né? Por falta de maturidade, por falta de orientação também, a gente é orientado muitas vezes a se isolar. Se isola dos seus parentes, dos incrédulos, da família e tudo mais. Só que isso faz você ali ficar num ciclo que... como que você vai evangelizar? Uma bolha, como que né? você vai ser luz naqueles que já são luz, naqueles que já... Então, a luz é para iluminar as trevas. O sal é para dar sabor àqueles que não têm sal. Então, a gente não deve ter esse pensamento, eu não vou na festa do meu familiar, porque lá tem bebida, lá tem isso, aquilo outro, mas isso não... a tua luz é tão forte que se há alguma treva ali, aquilo não vai te atingir. Então, a gente tem que ter essa autoridade, entender a nossa autoridade, esse poder que nós temos, que a gente vai abençoar, que a gente vai iluminar, que a gente vai ser sal. Mas, porque na lógica da religião, né, os fariseus criticavam Jesus porque eles sentavam ali com publicanos e pecadores. E aí Jesus falou para ele, mas os sãos, vocês que se acham sãos, os sãos não precisam... Uma declaração até irônica essa. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa é quem está doente. Então, é isso que ele estava querendo dizer. Porque a gente tem esse poder para ser luz, para ser sal, e não o contrário, né? Sejamos. Que as pessoas possam dar glória a Deus ao olharem para nós. Dar glória a Deus. Toda a glória é dele. E a gente jamais conseguiria, nós não conseguiríamos ser sal e nem ser luz se não fosse a luz dele, se não fosse a presença dele, né? É só olhar para a pessoa que nasceu, que tem uma nova natureza, só olhar para quem ela era antes de tê-la. Não salgava nada, não temperava nada, não era pacificador, não era manso, não era humilde. Então é isso, pessoal. Mateus capítulo 5.
6 e 7. Não perca as próximas. Essa foi não só a mais profunda, como a maior, né? Todas as outras meditações, você pode ver aí, tem de 20 e pouco, tem de 30 e pouco, acho que tem uma de 40, mas essa aí superou todas, porque realmente é muito forte e a gente procurou falar ali dessas virtudes. Claro que se a gente fosse se aprofundar mais, dar mais exemplos, usar mais argumentos, aí não seriam 50 minutos, seriam, como eu falei no início, 2 horas no mínimo. Então tá aí, vamos mergulhar, vamos seguir mergulhando, não perca as próximas meditações, não perca nenhuma, mas principalmente as próximas, que a gente conclui 5, entra no 6 e também vamos meditar no 7. Esses 3 capítulos é a cartilha do cristão, é um resumo do Evangelho, é o que Cristo espera de nós. Deus abençoe, vamos em frente.